Então, para a gente encerrar, né, o nosso assunto da disciplina, a gente vai falar sobre a última doença infecto-contagiosa de gatos, que é a peritonite infecciosa felina, que é muito caracterizada por ter uma alta mortalidade, uma doença frustrante, que não existe um tratamento, né, um diagnóstico difícil. Então, a gente vai conversar sobre esses detalhes agora nessa aula. Então, a peritonite infecciosa felina, ela é causada pelo coronavírus felino, tá? O coronavírus felino, ele é bem diferente do nosso coronavírus, tá? É importante que vocês tenham isso em mente. Então, particularmente o coronavírus entérico felino, tá? Então, os gatos, eles têm normalmente esse vírus presente nas células intestinais. É o coronavírus entérico felino e eles conseguem disseminar, então, esse vírus através de suas fezes. O coronavírus felino, ele é um vírus RNA com uma alta capacidade de mutação. Então, essa daqui vai ser a particularidade do vírus da peritonite infecciosa. Não é o coronavírus entérico normal que causa a PIF, tá? E sim, é uma mutação desse coronavírus entérico, que daí ele se transforma no vírus da peritonite infecciosa felina, que é totalmente do vírus do coronavírus entérico felino, e a gente já vai entender o porquê. A transmissão, então, ela é fecal-oral, porque o gato, ele elimina normalmente o coronavírus entérico felino pelas suas fezes, e os animais mais susceptíveis a desenvolverem o coronavírus felino são os gatos de colônia ou gatos de abrigo. Então, um ambiente que a gente tem uma alta concentração de gatos acaba permitindo que esses gatos entrem mais em contato com as fezes dos animais, que eles adquiram mais coronavírus entérico, e como são muitos gatos no mesmo ambiente contraindo coronavírus entérico, acaba tendo uma alta taxa de replicação viral entre esses gatos, e as mutações então acontecem dessa forma. Então, como que acontece essa mutação e quais são as formas da doença? Então, a gente tem aqui o coronavírus entérico felino, bonitinho, do bem, que não causa muito problema, tá? É eliminado normalmente nas fezes dos animais. No máximo vai causar aí uma diarreiazinha em gatinhos mais imunossuprimidos, mas que não causa problema e mortalidade. Então, ele vive normalmente no intestino dos gatinhos, tá? E eles são eliminados, então, junto com as fezes desse animal na caixinha de areia. Aí vai lá um outro gatinho e o que eles fazem, né? Geralmente, eles cavam a caixinha de areia para conseguir defecar e fazer suas necessidades. E depois que eles cavocam, né, tão cheio de coronavírus entérico nas patinhas, e o que eles fazem? Tomam banho, né? Então eles se lambem e acabam ingerindo então o coronavírus entérico pela via fecal oral. A partir do momento que um gatinho suscetível entra em contato com o coronavírus entérico, eu ainda não estou falando de PIF, tá, pessoal? Podem acontecer 4 situações. Então, a primeira delas é quando o animal é resistente à infecção. Então, 5 a 10% dos gatinhos que tiverem contato com o coronavírus entérico vão ser resistentes, ou seja, não vão desenvolver sintomatologia clínica relacionada com o coronavírus, só vão ingerir o corona e vão ser resistentes à infecção. 70% dos animais vão desenvolver infecção transitória. O que é infecção transitória? Eles vão ingerir o coronavírus entérico ele vai se replicar no organismo desse animal, ele vai ter sinais clínicos brandos, relacionados principalmente a uma diarreiazinha, e geralmente é autolimitante ou melhora facilmente com o tratamento sintomático. Então, 70% dos animais vão desenvolver apenas uma diarreia relacionada com o coronavírus entérico. Eu ainda não estou falando de PIF, tá? E 13% vão desenvolver infecção persistente. Então, são aqueles gatinhos mais imunodeprimidos, mais jovenzinhos, que não vão conseguir combater adequadamente o coronavírus entérico. Ele vai se replicar em alta concentração no organismo desse animal. Eles vão desenvolver diarreias. As diarreias elas vão ser geralmente de característica esporádica e eles vão se tornar portadores, né, do coronavírus e vão ser capazes de transmitir para outros animais. Mas também aqui, nenhuma dessas 3 situações tem a ver com mortalidade, tá, pessoal? Então, é o coronavírus entérico, o coronavírus do bem, que causa pouco estrago, não causa mortalidade, e em gatinhos que são mais imunodeprimidos, vai causar um pouquinho mais de diarreia e eles vão ser
fontes de infecção naquele ambiente. E qual que é o problema? Qual que é a última situação que pode acontecer? É a mutação, tá? Então, 1 a 3%, gente, ó, 1 a 3%, não são todos os animais que vão entrar em contato com o coronavírus e desenvolver PIF. Isso aqui é uma situação muito importante, porque tem gente que associa a diarreia, né, aquela diarreia crônica nos gatinhos de abrigo imunodeprimidos com a PIF, tá? E na verdade não é isso, provavelmente é um animal com infecção persistente do coronavírus entérico, tá? Que ele é do bem. Então, 1 a 3% vai desenvolver essa mutação. Então, o coronavírus entérico felino vai adentrar no organismo desse animal e por alguns fatores, né, multifatorial, vai fazer uma mutação dentro do intestino desse animal e se transformar no vírus da PIF, que daí sim é o vírus do mal, que causa muito estrago, que causa muita alteração e que é sim considerado e relacionado com alta taxa de mortalidade. Tá? E quais são esses fatores que podem levar a essa mutação? Fatores ambientais, genéticos e imunológicos. Então, como fatores ambientais, a gente pode citar colônias com muita quantidade de gato, abrigos com muita quantidade de gato e baixa condição de higiene. Então, são gatos que têm contato com as fezes dos outros animais o tempo todo, constantemente, estão sempre sujinhos de fezes, né? Que as caixinhas de areia não são limpas adequadamente, eles já são imunossuprimidos por conta disso e eles acabam tendo uma alta taxa de replicação viral, né, e contato viral e acabam sendo mais predispostos a desenvolver a mutação, tá? Além de fatores genéticos, então, um animal com uma predisposição genética, uma imunodepressão mais importante, que possa levar à mutação do vírus, e fatores imunológicos relacionados com sua própria imunidade. Então, quais vão ser os gatos mais predispostos a desenvolverem a mutação? Gatos jovens, né, bem jovenzinhos, abaixo aí de 2, 1 aninho de idade, que vivem em um ambiente extremamente precário com relação à condição ambiental, gatos de abrigo, né, que vivem em uma alta concentração de gatos e que estejam imunossuprimidos. Então, o coronavírus entérico ele entra em contato do organismo do animal e ele vai se replicar lá nos enterócitos. Daí, por uma questão ambiental ou imunológica ou genética, ele vai fazer essa mutação. Então, lá nos enterócitos, ele vai mutar para o vírus da peritonite infecciosa felina, que é o coronavírus entérico do mal, tá? E daí, o que acontece? Esse vírus, pessoal, mutado, ele é extremamente inteligente. Ele vai deixar com que os macrófagos fagocitem ele. Então, as células de defesa do organismo do animal vai perceber que teve uma mutação, que é um vírus, né, maligno que está causando a estrago, e os macrófagos vão lá então e vão fazer seu papel. Vão fagocitar o PIF. Quando os macrófagos fagocitam um agente invasor, o que eles fazem? Eles vão levar para os órgãos linfóides, correto? Para criar a resposta imunológica lá nos linfócitos. Então, é isso que o vírus da PIF quer, ele está enganando o macrófago, ele quer chegar nos órgãos linfóides, tá? Então, os macrófagos vão estar levando o vírus da PIF fagocitado até os linfonodos periféricos e lá que o coronavírus felino vai fazer o estrago. Ele vai conseguir infectar os linfócitos, né? Que são as principais células de defesa do organismo do animal, vão infectar esses linfócitos para fazer com que não haja resposta imunológica contra o coronavírus entérico, e aí sim eles vão conseguir se disseminar por todo o organismo e todo o tecido do animal, causando muitos estragos e não causando resposta imunológica. Então, por isso que o vírus da PIF ele é tão do mal, tá? E daí o que vai acontecer, né? Esse coronavírus, né, ele é uma partícula grande que vai se juntar com anticorpos. Então, anticorpos vão vir detectar o coronavírus no sangue, né, junto com os linfócitos, e vão tentar, vão se juntar para criar memória. Vão formar os imunocomplexos, tá? Esses imunocomplexos, eles causam uma reação inflamatória importante dentro do vaso sanguíneo, né? Então, eles vão causar vasculite, inflamação de vasos sanguíneos generalizada, tá? No organismo do animal. Pode ser em sistema nervoso central, pode ser em parênquima pulmonar, em rim, em fígado, abdômen. E qual que é o principal sinal clínico que a vasculite vai causar, né? Aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo e efusão.
edema, tá? Então, a efusão, pessoal, é o primeiro sinal clínico da PIF e caracteriza, então, o primeiro tipo de PIF que a gente tem, que é a PIF efusiva ou a PIF líquida. Então, caracterizada por vasculite intensa, causada pela formação de imunocomplexos, que leva à efusão de líquidos. Então, os gatos, eles chegam apresentando efusão torácica, efusão abdominal, se for efusão do sistema nervoso central, sinais neurológicos, entre outros. Mas a gente pode ter uma outra situação. O PIF, né? O PIF, o vírus da PIF, ele está lá mutado, né, dentro das células dos enterócitos, dentro das células do organismo do animal, e essa mutação dentro da célula do animal vai causar uma estimulação do sistema imune e vai causar inflamação e lesão celular por conta desse estímulo inflamatório, tá? E daí a gente vai ter lesões naquele tecido caracterizada por lesões piogranulomatosas, que também são parecidas com pingos de vela na macroscopia, tá? Então, a gente vai ter esse outro tipo de PIF, que é a PIF seca, caracterizada pela formação de lesões piogranulomatosas nos órgãos, tá? Dependendo do órgão que o coronavírus está lá infectando. Então, pode ser fígado, pode ser baço, pode ser sistema nervoso central, pode ser pulmão. Vai causar essas lesões em cima desse parênquima e vai causar, vai com certeza afetar a função do órgão. Então, o animal ele pode ter, né, diarreia, se for no intestino, vômito, se for no estômago, insuficiência renal, se for no rim, sinais neurológicos, se for no sistema nervoso central, pode ser no coração também, no músculo cardíaco, causando sinais cardíacos, entre outros. Então, a sintomatologia vai depender do local que está tendo essas lesões piogranulomatosas, tá? Então, vocês conseguem entender que não é o vírus da PIF que está causando isso, é uma resposta do sistema imune que causa a efusão e que causa a lesão, inflamação celular, desencadeada pelo PIF. Então, a PIF, ela induz uma doença imunomediada, tá? Então, por isso que ele é tão do mal. Ele faz com que o próprio sistema imunológico do animal ataque o próprio animal. Então, os sinais clínicos vão ser extremamente variáveis. A gente pode ter sinais só de PIF efusiva, sinais só de PIF seca, e a gente pode ter também os dois acontecendo juntos. Então, no caso da PIF efusiva, a gente vai ter sinal clínico relacionado com o acúmulo de líquido nos parênquimas. Então, se for em parênquima pulmonar, dispneia. Se for em abdômen, aumento de volume abdominal e ascite. E do caso da PIF seca, vai depender do sinal do órgão afetado. Então, se for estômago e intestino, sinal de gastroenterite. Se for pulmão, sinal de pneumonia. Se for coração, cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, neurológicos e oftálmicos. Vai depender de onde que está causando essa lesão piogranulomatosa. No geral, o animal vai apresentar febre, porque tem uma resposta imunológica importante, linfadenomegalia, né, por conta da resposta imunológica que esse vírus acaba fazendo com que o organismo tenha, apatia, prostração, anorexia, alterações oftálmicas, então, muito comum mudança da cor da íris, anisocoria, pode causar cegueira súbita pelo acúmulo de imunocomplexos na retina, edema de córnea, uveíte, e sinais neurológicos relacionados tanto à efusão quanto à lesão piogranulomatosa e deposição de imunocomplexos e sistema neurológico. Então, ataxia, hiperestasia, nistagmo, convulsão, alterações de comportamento. Então, vejam que gatos jovens que chegam na clínica apresentando sinal neurológico, né, variado, né, que não fazem sentido, tipo convulsão, ataxia e paresia, e alterações oftálmicas, primeiro diferencial, PIF, segundo diferencial, retroviroses felinas, por conta dessa deposição de imunocomplexos, lesão nesses órgãos que esses vírus podem causar. Tá, como que a gente faz o diagnóstico, né? Então, pensando que é um vírus que faz mutação, né? E que a gente pode ter sinais clínicos relacionados a diversos órgãos, o diagnóstico se torna um desafio. Então, a gente vai juntando pecinhas de um quebra-cabeça, estimulando o nosso raciocínio clínico para chegar nesse diagnóstico.
tá? E não dá pra gente falar que o animal tem PIF só com a apresentação clínica, porque a PIF, pessoal, muitos proprietários e veterinários associam com uma condenação de morte. Então, você precisa ter critério para diagnosticar o teu animal com PIF e dizer com certeza para o escritor, sim, realmente é PIF e o prognóstico é ruim, tá? Então, não dá para se basear só para sintomatologia clínica, porque são sintomas de diversos órgãos que podem induzir diversas doenças. Então, vamos começar pelo histórico. Geralmente são gatos jovens, então de 1 a 2 anos no máximo, ou então gatos muito idosos, que têm alguma deficiência imunológica ou genética que faz com que eles sejam mais propensos à mutação do vírus. São gatos de abrigo, colônia e de criador. Por quê? Por conta daqueles fatores ambientais, né, de higiene e aumento de número de animais que aumenta a replicação viral. Gatos que são submetidos a estresse, imunossupressão, né, então acabam sendo os principais escolhidos para a mutação. E existe uma predisposição genética imunomediada em gatos da raça persa, bengal e maine coon. Então, você atender um gato que está apresentando um sinal clínico de efusão, por exemplo, é um gato de 1 ano, é um gato da raça persa, é um gato de abrigo, então aí você já começa a juntar as pecinhas do seu quebra-cabeça. E os sinais clínicos, né? Então, é um animal que vai apresentar sinais clínicos efusivos ou sinais clínicos de gastroenterite. Só que existem os diferenciais, né? Então, efusão em gato não é sinônimo de PIF, tá? Pode ser outras doenças. Pode ser, por exemplo, um vírus da felve causando um linfoma. Assim como pode ser a colangite neutrofílica ou colangite linfocítica, que é muito comum em gatos jovens, que causa muita inflamação de vias biliares e fígado e causa efusão também. Então, existem diferenciais e o prognóstico da colangite linfocítica é muito melhor do que o da PIF. Então, não dá para você dizer para o proprietário que ele tem PIF só baseando-se numa efusão, sendo que poderia ser uma doença que é tratável, né? Então, normalmente esses animais apresentam diarreia crônica, vômito e anorexia também. Mas a gente também tem outros diferenciais, como doença inflamatória intestinal, que também tem tratamento. Então, é um gato jovem, de abrigo, que está com sinais clínicos efusivos, você já começa a virar a tua chavinha para o seu diagnóstico do diferencial de PIF, mas não fecha diagnóstico. E análise de líquido, tá, pessoal? Então, se o animal apresenta efusão, você precisa drenar essa efusão e você precisa coletar essa amostra e mandar para a amostra, tá? Você precisa para você diferenciar de algumas alterações. Então, a característica da efusão da PIF é um exudato asséptico. Então, qualquer outro tipo de característica não é PIF, já descarta PIF. Só que tem um problema. Uma outra doença que pode causar exudato asséptico é a peritonite asséptica, geralmente causada por trauma ou por colangite linfocítica. E os gatos, a gente sabe que eles são muito predispostos a traumas, né? Por mordeduras ou traumas automobilísticos, e eles podem fazer peritonite asséptica, que vai causar um líquido de exudato asséptico, e é um diferencial importante para a PIF. Então, é importante que vocês lembrem, mas é importante vocês levarem essa amostra para análise, para você já ir descartando outras possibilidades. Reação albumina-globulina, pessoal. Muita gente fala, né, dessa análise e eles dizem que relação albumina-globulina abaixo de 0,5 é patognomônico para PIF. Na verdade, não é bem assim, tá? Então, existem outras alterações que também podem causar uma relação albumina-globulina baixa. Isso só indica que a gente tem uma alta quantidade de globulina que está relacionada com uma doença que faz muito estímulo imunológico. Então, qualquer doença infecciosa pode causar, incluindo FIV e FeLV, que também são muito comuns, né? Além disso, outras doenças, como a colangite linfocítica, também pode causar, tá? Também pode causar essas alterações de sinal clínico característico. Então, a relação albumina-globulina baixa isolada não tem significado clínico. Você precisa juntar ela com outros achados e pensar nos diferenciais. Exames complementares te ajudam bastante, né? Então, a ultrassonografia abdominal, ela pode evidenciar, então, linfadenomegalia abdominal.
inflamação de órgãos parenquimatosos, né? No ultrassom não dá para ver aquelas lesões piogranulomatosas, mas dá para ver que está tendo uma inflamação generalizada do parênquima do órgão, né? Tomografia e ressonância no caso de lesões do sistema nervoso central, análise de líquor quando o animal tiver sinais neurológicos e biópsias, né? Então você pode coletar uma amostra daquele tecido que tá inflamado, você manda para estopato e na estopato consegue visualizar então as partículas virais naquele tecido. Então a estopato, pessoal, ela fecha um diagnóstico. Mas, infelizmente, né, geralmente são animais que estão muito debilitados e não dá para fazer uma biópsia, né? Então, muitas vezes acaba sendo um achado de necrópsia mesmo, tá? Mas os exames complementares eles ajudam. Então, aqui a gente já tem várias pecinhas do nosso quebra-cabeça que estão se juntando. É um gatinho bem jovem, imunodeprimido de abrigo, né? Que tem outros contactantes tendo muita diarreia. Então, você sabe que tem o coronavírus entérico presente naquele ambiente. Ele está com sinais efusivos, está com alteração no ultrassom de inflamação de órgãos, tem a relação albumina-globulina abaixo de 0,5 e tem uma efusão com característica de exudato asséptico. Opa, você já tem mais pecinhas aqui que podem te levar a pensar numa peritonite infecciosa felina. Acho que vocês já ouviram falar também do teste da Rivalta, tá? Então, o teste de Rivalta, ele é um teste baseado numa solução de água com vinagre, e daí você coloca uma gotinha da efusão do animal nessa solução, e se essa gotinha ela ficar intacta, indica que ele que ele tem, se ela não se misturar, né, indica que ele tem PIF. Só que isso pode acontecer em outras alterações também. Então, no linfoma e na peritonite séptica, a gente também pode ter essa característica. Então, ele não é um exame muito sensível, mas ele pode ser realizado para aquele proprietário que, por exemplo, é carente, não tem muito dinheiro para investir em diagnóstico. Para você ter um critério a mais de dizer que se esse animal pode ou não ter PIF. E a sorologia, né? Então, muita gente costuma fazer sorologia para PIF, né? Detecção de anticorpos, né? Contra o vírus, mas a sorologia tem que ter isso em mente. Ela não diferencia o coronavírus entérico do vírus da PIF, tá? Então, tem animal que tem coronavírus entérico e tem muito título viral, que daí não é a PIF, não tem mortalidade alta, não causa grandes alterações clínicas, assim como tem muito animal com o vírus da PIF com baixos títulos de anticorpos. Então, infelizmente, a sorologia ela não é sensível, tá? Pode ter reação cruzada com outras doenças infecciosas e ela acaba não ajudando, tá? Então, o proprietário ele vai gastar o dinheiro para fazer sorologia e ela não vai servir para nada. Ela não vai ajudar no diagnóstico, porque você pode ter altos títulos de anticorpos, mas pode ser um coronavírus entérico ou uma outra doença viral. Então, a sorologia, pessoal, ela não é recomendada, porque é um exame caro que não vai te ajudar no diagnóstico. Então, qual que é o nosso salvador, tá? Que é um diagnóstico recente, tá? É uma novidade, é o PCR para PIF. Então, o PCR para PIF ele é extremamente sensível, porque ele detecta material genético do PIF, tá? Então, do vírus mutado. Ele não vai ter reação cruzada com o coronavírus entérico. Então, ele é muito sensível para detectar o vírus da PIF e ele acaba sendo um exame muito mais sensível e mais indicado para o proprietário, tá? Mas não é um mar de rosas, tá? Infelizmente, a gente também tem problemas com o PCR. E qual que é esse problema? O vírus da PIF, pessoal, ele pode fazer vários tipos de mutação. Então, ele é que nem o Covid-19, tá? Ele faz muitos tipos de mutação. Já existem pelo menos 5 tipos de mutação do PIF vírus, tá? Cada uma tem uma característica diferente e o PCR da PIF, ele detecta apenas uma delas. Então, a gente pode sim ter um falso negativo por conta disso. O animal pode estar infectado com uma outra tipo de mutação que não vai pegar no PCR. E é um exame que tem um custo alto, então é pelo menos uns R$300, tá? E outro problema é a amostra, tá? Então, assim,
qual amostra que eu vou utilizar para fazer o PCR? Será que eu vou usar sangue? Será que eu vou usar efusão? Será que eu vou usar líquor? Então, o PCR para o vírus da PIF, ele é muito sensível, mas ele vai ser sensível no material que o vírus estiver, né? Então, por exemplo, se o animal estiver tendo sintomatologia neurológica, indica que o vírus está presente lá no sistema neurológico. Então, não adianta você mandar sangue, que ele vai dar negativo. Então, nesse caso, você tem que mandar líquor. Então, o ideal é você mandar a amostra do sinal clínico que o animal está apresentando. Então, por exemplo, sinal neurológico vai ser líquor. Efusão é o líquido efusivo. Uveíte é o humor aquoso, que daí precisa de um oftalmologista especializado para coletar essa amostra. Se tiver linfonodo aumentado, você vai mandar um aspirado de linfonodo, né? Se for um fígado inflamado, você vai mandar uma biópsia desse fígado, tá? Então, você vai mandar a amostra que o animal estiver tendo sintomatologia, que aí sim a chance de você pegar o PIF é muito maior. Então, esse exame ele serve para te dar a certeza, tá? Só que você precisa deixar o proprietário ciente dessas mutações, tá? E que pode dar um falso negativo, porque senão ele vai gastar um dinheiro para dar negativo e você falar que mesmo assim pode ser PIF. Então, ele vai ficar chateado. Então, antes disso, você conversa com o proprietário. E manda sangue também, né? Na dúvida, manda sangue também, porque é uma coleta fácil, pouco invasiva, né? Você pode mandar quantas amostras você quiser, que você não vai pagar mais por isso, então, na dúvida, manda uma amostra do sinal clínico que o animal estiver apresentando e uma amostra de sangue junto, tá? Daí você tem um pouquinho mais de chance de pegar o vírus. Beleza, pessoal. Então, falamos sobre tratamento, juntamos as nossas pecinhas do nosso quebra-cabeça. E agora, né? Como que a gente faz? A PIF ela é muito associada a não tem cura, tem uma alta mortalidade, tem que fazer eutanásia, né? Então, às vezes o gatinho está apresentando só uma diarreia por conta do PIF e você já indica eutanásia, tá? Então, agora, pessoal, a gente tem mais atualizações do tratamento que nos fazem insistir um pouquinho mais no nosso paciente e ter um pouquinho mais de esperança, tá? Então, o primeiro deles é o uso do poliprenil imunoestimulante. Então, ele é um imunoestimulante indicado para doenças virais, tá? Então, ele acaba utilizando, né? Mas você pensa assim, né? O vírus da PIF ele induz uma resposta imunomediada nesse animal. Então, os sinais clínicos são decorrentes da resposta imunomediada que o vírus da PIF está causando. E você vai utilizar um imunoestimulante, né? Não faz sentido. O poliprenil imunoestimulante ele usa uma outra via da imunidade. Então, ele reduz a quantidade dos vírus infectantes por uma outra via que não os anticorpos. Então, ele é muito indicado. A gente tem vários estudos com ele, 2 estudos principais com o uso do poliprenil para o vírus da PIF em gatos. Então, o primeiro estudo foi em 2009 e a gente teve associado uma sobrevida maior, tá? Então, o vírus da PIF, quando você diagnostica, a gente tem uma sobrevida muito baixa, em torno de no máximo 6 meses. E esses estudos, né, eles concluíram uma maior taxa de sobrevida, né? Os animais, eles passaram a ter 2, 3 anos de sobrevida. E isso é muito importante, porque é um tempo a mais que esse proprietário pode ficar com o seu gato. Você não está dando uma sentença de morte imediata para ele. Então, isso é ótimo, tá? Então, os estudos já comprovam que ele aumenta o tempo de sobrevida e ele também melhora os sinais clínicos. Então, dá mais qualidade de vida. E é isso que a gente quer. A gente quer que esse gatinho viva um pouquinho mais com o seu proprietário e que viva melhor, tá? Problema, né? Os estudos foram somente com PIF seca. Não existe nenhum estudo sobre o uso do poliprenil na PIF efusiva. É uma medicação importada e é muito cara, tá? Então, não é todo mundo que consegue comprar. Tem todo o imposto de translocação, né, de um país para o outro, e é uma medicação extremamente cara, mas é uma opção que você pode sim mostrar para o seu proprietário, tá? Isso é um fármaco que tem que ser aplicado, tá? Então, o animal tem que estar indo no hospital várias vezes para fazer a aplicação. Então, esses são os contras, mas ele é uma esperança a mais para o proprietário. E a gente tem alguns estudos mais recentes com antivirais. E daí a gente tem, né, antivirais específicos contra o vírus da PIF.
que acaba sendo uma esperança maior ainda de uma cura para essa doença tão maligna, né? Então, o antiviral, ele ainda está em estudos. A gente teve, né, o principal estudo que viu a sua eficácia é o estudo de 2017, tá? E eles tiveram uma melhora importante dos sinais clínicos nos animais. Então, ele tem capacidade de diminuir carga viral e de melhorar a sintomatologia. E eles também tiveram uma maior sobrevida desses animais. Os animais tiveram pelo menos 12 meses de sobrevida. Alguns problemas que eles encontraram, né? Alguns animais tiveram novos sinais neurológicos, então eram gatos que não tinham sinais neurológicos antes do tratamento e depois voltaram com os sinais neurológicos, e tem alguns efeitos colaterais, mas que são efeitos colaterais muito brandos, né? Então, necrose no local da aplicação, dor para aplicação, perda de pelo, né? Então, são efeitos colaterais que não têm relevância, pensando na vantagem que você tem de eliminar o vírus. Então, o que ele mostra pra gente é que é um tratamento muito promissor e que abre muitas portas para as medicações antivirais do vírus da PIF. Existe um outro que está em um estudo também, que é mais recente, esse aqui é de 2019, tá? Também é um antiviral e eles tiveram uma sobrevida maior ainda, então, uma maior sobrevida ainda. Então, a gente tem aqui, a gente está vendo aqui um futuro, né? Então, portas se abrindo para o tratamento promissores contra o vírus da PIF. Além disso, que é indicado para todos os gatos que são diagnosticados com PIF, é a imunossupressão com o uso de corticoide. Então, é indicado a prednisolona, coloquei em maiúsculo aqui para vocês lembrarem que gato não metaboliza prednisona, tem que ser prednisolona. Melhora muito os sinais clínicos dos animais, eles ficam muito melhores, né? A dose de 2 a 4 miligramas uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. E o interfero também, né? Não existem nenhum estudos que falam sobre a melhora com o uso do interferon, mas ele é indicado principalmente para os contactantes daquele gatinho que foi diagnosticado PIF positivo. Então, você tem um contactante que ainda não está apresentando sintomatologia, você pode utilizar o interferon para tentar melhorar a imunidade daquele gatinho contactante e evitar que ele faça mutação. Então, será que a gente já tem uma cura? Né? Nos Estados Unidos, talvez, né? Com o uso dos antivirais, mas não no Brasil. Então, no Brasil, veterinário ainda é ilegal, né? Então, veterinário no Brasil é proibido de usar qualquer tipo de antiviral, né? Por conta de a gente poder atrapalhar o tratamento de doenças virais importantes em humanos, como, por exemplo, o vírus da AIDS. Então, a gente não pode utilizar antiviral aqui, tá? Se a gente conseguir comprar um antiviral e alguém descobrir que a gente está utilizando, a gente pode perder o nosso CRMV. Então, ele é totalmente ilegal e, além disso, esses antivirais ainda não estão disponíveis no Brasil, somente nos Estados Unidos, tá? Aquele imunoestimulante, o poliprenil, ele é liberado, tá? Ele pode ser utilizado porque ele é um imunoestimulante, mas tem aqueles problemas que ele é muito caro, tem que ser importado, e ele não é uma cura, tá? Ele só melhora a sobrevida e melhora os sinais clínicos. E a eutanásia, né? Então, a gente relaciona muito o vírus da PIF com a eutanásia, e muitos proprietários já vêm te dizendo que é eutanásia. Gente, a eutanásia ela tem que ser indicada com critério. Primeiro que você precisa ter o diagnóstico confirmado do vírus da PIF. Você precisa ter pelo menos um PCR ou uma biópsia que fale com certeza que esse animal tem PIF para você indicar uma eutanásia, tá? Você não vai indicar eutanásia somente por conta da sintomatologia de efusão, porque tem vários diferenciais que são tratáveis. E sinais incompatíveis com a vida, né? Então, mesmo que você não consiga fechar um diagnóstico, mas é um animal que está com muita dispneia, acumulando líquido a cada 2, 3 dias, né? Não está tendo qualidade de vida alguma, aí sim a gente pode ter uma indicação de eutanásia, tá? Mas lembrar, né? Conversar muito bem com o proprietário, investir no seu diagnóstico para você poder ter uma maior certeza do que você está lidando. E importante, né, a gente pensar em manejo de prevenção, e infelizmente a gente não tem vacina contra o vírus da PIF disponível, tá, em nenhum lugar do mundo. Então a gente vai pensar em maneiras que a gente pode reduzir o contágio dos animais com o coronavírus entérico e reduzir o número de replicações. Então a primeira coisa é a higiene, né, então limpeza frequente das caixas de areias, evitar o acúmulo de fezes no ambiente,
evitar que outros animais tenham acesso às fezes dos outros gatos, sempre ter uma caixa extra em casa por número de gatos, né? Evitar o acúmulo de gatos. E limpeza com desinfetantes básicos, porque é um vírus envelopado, que acaba podendo ser eliminado mais facilmente do ambiente, mas a gente precisa fazer um vazio sanitário de no mínimo 2 meses antes de introduzir um animal naquele ambiente. Então era isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês até aqui comigo. Nosso semestre se encerra aqui, né? A gente ainda vai ter a prova, vai ter discussão de casos clínicos, mas eu gostaria de dizer que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? Quem quiser seguir na área de clínica médica, que é tão apaixonante, né? E quiser tirar dúvida, trocar ideia de local para fazer estágio, né? Ou trocar ideia sobre residência, área acadêmica relacionada para essa área, podem vir falar comigo, tá? Minhas portas estão abertas, tanto a porta da minha sala, só me manda uma mensagem antes pedindo, queria conversar, prof, será que eu posso? Pode, só me manda uma mensagem antes que a gente combina um horário, né? Quer fazer chamada de vídeo? Pode me chamar, me manda e-mail, né? Me manda mensagem, vocês têm o meu contato e vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Eu sei que os tempos não estão fáceis, né? Mas tá passando, pessoal, tá melhorando, né? Então, a gente tem uma esperança muito grande de que as coisas retornem em breve, que vocês vão conseguir sim sair para o seu estágio curricular, eu tenho certeza disso, vocês vão aproveitar muito e vão ser ótimos profissionais, tá? Então, aproveitem que vocês têm as aulas gravadas, assistam quantas vezes vocês quiserem, eu vou deixar sempre disponível com vocês, e é isso, então, muitos bons estudos, fiquem calmos, vai dar tudo certo. Nossa prova está marcada, então, para o dia 9, tá? Na semana que vem, que é a semana do dia 2, a gente combina um dia para fazer uma transmissão para discutir alguns casos e tirar dúvidas, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem através do Teams para vocês, para a gente combinar um horário certinho. Mas acho que por enquanto é isso, então. Muito obrigada, foi muito bom ter esse semestre junto com vocês. Peço desculpas, né, qualquer coisa. É o meu primeiro semestre como professora. Eu tive alguns probleminhas com a plataforma, mas agora eu tô me achando. Por favor, se ficou confusa alguma aula, falem comigo. Se vocês tiverem dúvida, me chamem, né? Vamos conversando, tá bom? Então, muito obrigada e até mais!